Abra sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo de número 9, verso 14. Quando chegaram ao lugar onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles. Versículo 14, 9 e 14. E os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou maravilhado e correu para saudá-lo. Jesus perguntou: o que vocês estão discutindo? Um homem da multidão respondeu: mestre, eu trouxe a ti o meu filho que está com o espírito que impede de falar. Onde quer que ele se apodere dele, joga no chão, ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos da comunidade Amai, da amiga igreja da Irene, que pudesse expulsar, mas eles não conseguiram. Aleluia, né? Se apressou, né? Conversamos com pastor Yuri, ele estava num churrasco. Jesus respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Imagine, eu fui até gente boa, né? Imagine Jesus no culto aqui. O que tinha de gente que ia estar magoado com Jesus, irmãos? Tragam-me um menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Verso 24, imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Eu creio. Que nem nós, né? A gente fala de um lado, eu creio, mas me ajuda a vencer a incredulidade. Amém? Quando Jesus viu que uma multidão estava ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-se e disse: eu sou atleticano. Que humilhação é essa? Só porque eu estou na segunda divisão, quase indo para a terceira. Aos visitantes é só um quebra-gelo, tá? Não está isso na Bíblia, eu creio que você já sabe. Não tinha o Atlético naquela época, né? O espírito gritou, agitou-se violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos disseram: ele morreu. Imagina que confusão. Iam prender Jesus, né, se ele tivesse morrido. Jesus, porém, tomou pela mão e levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, os discípulos lhe perguntaram em particular, os caras lá no cantinho, né? Por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde estava. Amém. Espírito Santo, dai-nos espírito de sabedoria e de revelação. Abre os olhos do nosso entendimento nessa noite, ó Pai, para que nós possamos compreender o que o Senhor quer falar conosco nesses dias. Ó Pai, venha nos despertar, nos sacudir, em nome de Jesus. Amém. Irmão, nós estamos na série, né? A igreja que sonhamos ser. Estamos bem focados no gerar, em restaurar valores importantes que Deus tem para nós como igreja. Amém? E nós estamos lançando um desafio hoje de jejum, abstinência de alimentos, para um propósito espiritual, de oração, leitura da palavra. Hoje à meia-noite. Amém?
antes de nós falarmos como isso vai funcionar de fato, nós queremos aqui trazer essa reflexão aos nossos corações aqui. Amém? Ontem, né, ali preparando o e-book ali que nós vamos fazer, vamos estar utilizando para colaborar aqui nesse tempo de jejum, né? Eu creio que Deus falou algo bem interessante aqui comigo sobre o fato do gerar, né? Nós estamos falando sobre gerar filhos espirituais, que é o centro do coração de Deus. Amém? Que nós não temos apenas que fazer coisas, buscar preencher a nossa agenda com atividades, mas a centralidade das atividades deve ser no foco de gerar. Amém? Ganhar, consolidar, edificar, treinar e enviar. Então, nosso foco deve ser em pessoas. Amém? E eu quero compartilhar um pouco do que Deus falou comigo, né? Então, nós estamos nesse tempo de buscar gerar vidas, né? Nós usamos muito o tempo, o versículo de Paulo aos Gálatas, que ele fala ali que ele sentia dores de parto, até que Cristo fosse gerado naquelas pessoas. Novamente, ele estava sentindo dores de parto. Amém? Nós temos falado muito sobre isso. Mas, muitas vezes, quando nós nos deparamos com a falta de frutos, né, faz tempo que talvez que você não tem ali uma pessoa que você testemunhou de Jesus e ela entregou a vida para Jesus, faz tempo que você não investe a sua vida para discipular uma pessoa, para compartilhar da riqueza que existe em você com outra pessoa. E normalmente, irmãos, quando nós nos deparamos com isso e conversando com os irmãos, hoje em dia, muitas vezes, nós nos apegamos no argumento de que as pessoas não querem nada com Deus. Nós estamos lidando aqui com os jovens, de vez em quando acontecem algumas coisas interessantes aqui com os nossos jovens. E o primeiro pensamento que pode vir é: os nossos jovens não querem nada com Deus, os jovens não querem nada com Deus. E eu creio que isso é um pensamento muito do diabo, porque se eu acredito, né, que eu me escondo atrás desse argumento, de que as pessoas não querem nada com Deus, e como se eu não pudesse fazer nada em relação a isso, eu entro numa zona de conforto, de acomodação. Então essa é a percepção: o fulano não quer nada com Deus, o Beltrano não quer nada com Deus. E é justamente isso que eu gostaria de tratar um pouco aqui, né? Sobre essa situação. É mais ou menos aqui o que está acontecendo nesse texto que eu acabei de ler aqui em Marcos capítulo 9, né? Ele mostrou aqui um episódio de um pai que levou o seu filho ali, que estava tendo consequências físicas por causa de um espírito maligno, e o resultado foi que os discípulos não puderam expulsar. Então os discípulos poderiam, né, começar a argumentar de várias maneiras: esse menino não acredita, esse pai não quer nada com Deus. Porque é sempre mais fácil na nossa vida nós procurarmos um culpado desde que não seja nós. Ou, ao melhor termo, nós procurarmos um responsável desde que esse responsável não seja nós mesmos. Normalmente, quando vamos para um aconselhamento conjugal, um problema de relacionamento, as pessoas sempre estão buscando qual é a responsabilidade do outro e não a sua própria. E o fato aqui, né, é que Jesus aparece nesse contexto aqui e Jesus resolve o problema. Jesus resolve o problema. Agora, uma coisa muito interessante, se nós formos olhar aqui no contexto bíblico, eles tinham autoridade para expulsar demônios, eles tinham autoridade. Eles já tinham recebido autoridade para curar enfermos e para expulsar demônios, né? Por exemplo, o texto de Lucas, capítulo 10, verso 19: dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes causará dano. Ou seja, os discípulos conviveram vendo Jesus fazer milagre, e o objetivo de Jesus desde o início foi treiná-los e capacitá-los para que eles pudessem, como seus discípulos, replicar aquilo que ele estava fazendo. Então eles tinham aqui autoridade, e eu gosto muito de pensar isso aqui como algo muito sério. Ou seja, nós em Cristo temos uma herança, nós temos autoridade sobre os demônios, nós temos o Espírito Santo residente dentro de nós.
nós temos os dons espirituais à disposição, nós temos tantas coisas, nós temos o nome poderoso de Jesus, nós temos o sangue de Jesus, nós temos uma herança espiritual que nós recebemos por intermédio de Jesus. Nós até cantamos do leva à sala do trono, mas o certo é entre na sala do trono. Ou seja, nós podemos entrar na sala do trono por causa do sangue de Jesus, nós podemos ter comunhão com Deus, então nós podemos fazer grandes coisas. Nós podemos. Agora, a grande questão aqui, né, que existe essa pergunta muito interessante. Quando eles perguntaram a Jesus por que não conseguiram, ele respondeu de forma direta. Lá temos essa mesma descrição em Mateus, né, com diferenças importantes. Mateus capítulo 17, versículo 20. E Jesus lhes disse, por causa da vossa incredulidade. Eles queriam saber o motivo, e aqui Jesus deixa muito claro, por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo que se não tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Jesus não estava brincando, Jesus estava falando sério, e nada vos será impossível. Então, um ponto aqui muito importante que Deus falou comigo ontem, tem falado nesses dias, é que normalmente nós transferimos o problema da incredulidade, da dificuldade do gerar, sempre para a pessoa que nós estamos eventualmente talvez evangelizando. Mas o fato é que muitas vezes nem estamos mais evangelizando, porque ao olhar para a pessoa com o coração incrédulo, nós já nos paralisamos, porque nós olhamos, esse não quer nada com Deus. Agora, quando nós pegamos relatos de pessoas, irmãos, testemunhos de pessoas, se você olhar sua própria história com Deus, você vai perceber que a maioria de nós não queria nada com Deus. Amém? Então, o que eu quero dizer aqui no início dessa pregação? Muitas vezes o que nos impede de gerar frutos para o reino de Deus não é a incredulidade das pessoas, mas a nossa própria incredulidade como igreja. O que nos impede de orar mais por enfermos é a nossa própria incredulidade de olhar certas enfermidades e falar, não, essa categoria aqui de enfermidade eu oro, mas essa outra categoria de enfermidade aqui eu não oro. Esse tipo de pessoa que aparentemente dá algum tipo de abertura para mim falar de Jesus, um vizinho meu, beleza, esse eu vou convidar ele para a casa de paz, esse eu vou chamar ele para vir aqui na minha amiga igreja, esse eu vou chamar ele para ir no Encontro Souza, mas aquele lá da esquina, aquele é um carne de pescoço. Ou seja, porque nós, diferente da fé de Abraão que nós pregamos aqui na semana passada, nós estamos cheios de incredulidade no coração, porque nós estamos olhando o natural, em vez de olhar o poder de Deus e aquilo que nós carregamos em Deus. Amém? Agora, a incredulidade é uma coisa muito grave na Bíblia e nós precisamos levar sempre a sério a questão da incredulidade. Por exemplo, a salvação se desenvolve e a vida cristã pela graça, mas o acesso a essa graça se dá mediante a fé. Então nós precisamos sempre cultivar um coração que crê. Amém? Um coração que acredita. Nós podemos olhar uma dificuldade, e eu estava falando hoje ali com alguns irmãos na hora do almoço ali no Anderson ali. Eu só almoço no Tatuquara agora. Agora só, não sei qual casa da semana que vem vai ser no Tatuquara. Semana passada fui na Irene, hoje foi lá no Andrew, na verdade, hoje foi o Andrew. Nós estávamos falando, né? Eu posso olhar uma dificuldade, mas com a minha própria força de vontade, eu encarar certas dificuldades e conseguir vencê-las. Eu posso também olhar a dificuldade e logo desistir. Eu, por mim mesmo, nem tenho força de vontade para enfrentar dificuldades. Sou uma pessoa mais fraca. E eu posso olhar a dificuldade, reconhecer que naturalmente não tenho essa força, mas que pela graça de Deus eu posso superar qualquer dificuldade. Ou seja, a minha força,
A minha conexão está em confiar na graça de Deus. Amém? Agora, quando nós olhamos aqui a Bíblia, nós podemos perceber essa questão da incredulidade como sendo algo muito, muito interessante. E hoje eu gostaria que você percebesse a incredulidade mais no seu coração do que no coração do seu esposo, do coração do seu filho, no coração do seu vizinho. Mas para que nós possamos entender que tem muitas situações na nossa vida que nós estamos achando que o problema está na incredulidade do outro, mas o problema está na nossa própria incredulidade e que não deixa nós desenvolvermos aquilo que Deus tem para nós. Então a incredulidade sempre foi um grande problema e a fé sempre foi a solução na Bíblia. Quando nós olhamos para Mateus capítulo 13, versículo de número 58, nós vamos perceber ali, e não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Então a incredulidade é algo muito sério, né? A incredulidade na Bíblia é considerado como um coração perverso. Coração cheio de incredulidade é considerado um coração perverso na Bíblia, que nos afasta do Deus vivo, ou seja, então incredulidade é algo muito sério. A Bíblia diz no livro de Hebreus, no capítulo 3, verso 19, e não puderam entrar por causa da incredulidade, ou seja, Israel não pôde se apropriar da herança deles, por quê? Por causa da incredulidade. Por causa da incredulidade. Hoje eu estava comentando ali num velório, né? A Nair perdeu o seu genro aí, né? Cadê a Nair? Tá lá, guerreira. Essa é guerreira, irmãos. Com 27 anos. E eu estava comentando que muitas vezes nós temos até uma fé inicial para crer no perdão dos pecados. Mas não temos fé para crer que esse mesmo Deus que perdoa os nossos pecados e nos justifica é o Deus que também nos liberta. E muitas vezes nós limitamos viver a vida abundante que Deus tem para nós, porque nós não avançamos nos estágios da nossa fé. Amém? Certamente tem alguma área na sua vida que você já tem herança em Cristo, mas que você não está desfrutando, porque ainda você não cresceu em fé naquela área que você está ali sofrendo. Talvez seja a área emocional, você está ali tendo dificuldades para dormir, você que está com o coração cheio de preocupações, porque você não avançou na sua fé para um estágio de crer que o mesmo Deus que perdoou seus pecados, que te justificou por causa de Cristo, é o mesmo Deus que cuida do seu dia de amanhã. Você está cheio de preocupações e ansiedades com o dia de amanhã, com as suas contas, com a possibilidade de perder o emprego, com a possibilidade, né, das dificuldades econômicas do país, e você está cheio de um coração sobrecarregado, porque não cresceu em crer que Deus é o Deus da provisão. Então isso é algo muito importante. Tiago também alerta sobre a seriedade da incredulidade, quando ele diz, né, em Tiago, no capítulo 1, verso 7, quando ele fala que quando nós pedimos a Deus, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, mas ele faz uma advertência muito séria, mas peça sem duvidar, e o texto diz aqui, não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa, ou seja, nós não podemos receber nada de Deus se nós não aprendemos a tratar a questão da incredulidade no nosso coração. Amém? Isso é algo muito sério. O oposto disso nós falamos na semana passada, que era Abraão, um homem que cada dia mais, naturalmente o seu problema, vamos dizer, já era impossível, se tornava cada vez mais impossível. E nós estudamos aqui na semana passada sobre a vida dele. E o texto aqui de Romanos capítulo 4, versículo 20 diz, não duvidou da promessa. Diga, não duvidou da promessa. Amém? É interessante, né, que, por exemplo, quando fala sobre a salvação da casa, no livro de Atos, diz, crê no Senhor Jesus. Crê e será salvo tu e a tua casa. Temos que continuar crendo. Amém? Talvez você já fez até uma concessão, uma negociação, falando, Deus, tá bom, tenho 5 filhos, 4 vai salvar, um já sei que é o filho da perdição. Ou seja,
Acabamos pelas dificuldades, por olhar as dificuldades naturais em relação àquela pessoa, nós até duvidamos de que ela possa ser alcançada por Deus. Eu estou lembrando aqui agora, né, na família do Laudecir ali, ele estava me contando o testemunho do seu cunhado, e o cunhado que aparentemente era o que tinha mais dificuldade de entregar a vida para Jesus, era que os irmãos quando faziam a micro-igreja lá na casa deles, ali o Marcelo ali, irmão dessa pessoa, ele até tocava ali os jovens da casa porque não gostava da reunião. Se for olhar hoje na família ali do Laudecir, da Daniela, alguns estão até meio cambaleando, mas o que está firme era justamente esse que parecia totalmente impossível. Todo domingo ele vem congregar aqui próximo, ele sai lá do bairro dele, pega 2 horas de ônibus e vem congregar aqui no SIC, porque foi alcançado pela graça de Deus. Amém? Agora, quando nós percebemos, né? Ainda mais uma geração emocional, nós sempre achamos que temos motivo para estar desanimado, nós não gostamos, né? Parece insensibilidade até hoje levar alguém a andar pela fé. Nós estamos procurando mais a parte, irmãos da comunidade que façam um trabalho de psicólogo do que de agentes e promotores de ativar a nossa fé. Porque Jesus falava algumas palavras fortes, né, para sacudir os seus discípulos, e nós muitas vezes não gostamos disso. Vocês são insensíveis ao meu problema, vocês não sabem das minhas dificuldades, vocês não sabem o que eu passo lá em casa, você não sabe quantos remédios eu tomo, você não sabe quem são a minha história, as minhas dores, porque nós queremos sempre pessoas para acalentar apenas as nossas dores, mas eu quero dizer para você, muitas vezes você precisa ser sacudido a entender que Abraão aqui, mesmo o natural cada dia se tornando pior, a Bíblia diz que cada dia ele estava mais fortalecido na fé. Ou seja, com 100 anos, se você encontrasse com Abraão no culto passado, e você chegasse a encontrar Abraão nessa semana, ou seja, ele estava mais velho, mais incapaz, a sua esposa estava mais velha, mais incapaz, mas o texto bíblico vai dizer que nós encontraríamos um homem cada dia mais fortalecido na fé. Amém? Então nós precisamos de receber um sacode, né? Eu gosto de lembrar do testemunho do Weinhard, um irmão querido aí austríaco. Muitos já não conhecem ele aqui da nossa comunidade, mas ele conta que ele era alguém muito cheio de autocomiseração, pena de si mesmo. Pena de si mesmo. E quando ele acordou para quando isso era ruim, ele fez um trato com a esposa dele, a Debbie. Toda vez que você vê eu reclamando, contando, né? De como está difícil, só reclamando, eu quero que você dê um chute na minha bunda. E ela deu vários chutes na bunda dele. Até parece hoje, olhando a vida dele, até parece mentira o que ele está contando. Um homem hoje tão ousado em Deus, tão cheio de fé, fazendo grandes coisas no reino de Deus. Você acreditar que ele era um homem que tinha pena de si mesmo. Pena de si mesmo. Então isso é algo muito interessante. A Bíblia diz aqui então, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificando na fé. Mas foi fortificado na fé, diga fortificado. Olha para o irmão do lado, vê se ele está mais forte na fé essa semana do que semana passada. Dando glória a Deus. Amém. Vamos lá. Agora quero fazer uma conexão aqui interessante, amém? Com o jejum, ok? O jejum é uma poderosa ferramenta espiritual para liberar a nossa fé. Talvez ele seja a principal ferramenta, junto com a oração em línguas, para liberar a nossa fé. Agora, não precisa levantar a mão.
O jejum, vou repetir, é uma das principais ferramentas espirituais, disciplinas espirituais, para liberar a nossa fé. Nós já recebemos uma medida de fé, mas nós precisamos desenvolver essa fé. Agora, se eu pedisse para levantar a mão aqui, qual foi a última vez que você fez um jejum? Nem vou pedir, não vou pedir. Que olhando para o nosso corpo eu já sei. Outra disciplina espiritual poderosa é a oração em línguas. Como está a sua disciplina de orar em línguas? Isso é algo importante. Amém? Nós acabamos de falar que a fé é fundamental. E que muitas vezes nós estamos nos tornando infrutíferos no reino de Deus por causa da nossa incredulidade. Nós estamos perdendo os benefícios da graça de Deus por causa da nossa incredulidade. Agora eu pergunto para você, quantos de nós estamos dispostos, por exemplo, agora por 14 dias, largar a sacola de desculpa e entrar no jejum? Esse é um fato. Irmãos, na vida você pode procurar caminhos paliativos. E se acomodar no paliativo. Por exemplo, se você está com um problema emocional aguçado e você vai no médico, o médico te receita algum medicamento para te ajudar com o problema emocional. Aquilo, por um momento, pode te impulsionar para que você venha transicionar para a vitória completa que Deus tem para você em Cristo. Mas ou você pode se acomodar nessa estação de estar tomando medicamento controlado. Só que tem uma questão aí. Esse medicamento, daqui a pouco ele não vai ser suficiente. E você vai ter que aumentar a dose dele. E vai ter que aumentar a dose dele. Até o ponto que você vira um zumbi. Agora, a grande questão é que poucos estão dispostos a responder a Deus de forma concreta e efetiva para experimentar a plenitude que Deus tem para as suas vidas. A Bíblia diz que, por exemplo, que a palavra de Deus é medicamento, é remédio. Falo para você. Quantos têm a disposição de forma disciplinada de ler a Bíblia porque é um medicamento poderoso? Então, irmãos, nós temos aqui um tesouro chamado graça de Deus, uma herança poderosa. Deus tem grandes coisas para fazer através da nossa vida. Mas o fato é que muitos de nós, é tipo aquele carro, né? Aqui no Brasil não adianta nem você comprar um carro com motor muito potente, você nem pode usar ele. O fato é que nós temos algo grandioso que nós recebemos de Deus e que a maioria das pessoas vão levar tudo isso para o caixão. Os irmãos pregadores pentecostais, eu também sou pentecostal, mas eles costumam dizer que quem tem promessa não morre. O que eu estou fazendo de velório de gente que tem promessa? Morre sim. O cemitério é o lugar que tem mais promessa. Muitas pessoas costumam jogar a responsabilidade, por exemplo, de palavras proféticas para o profeta. Você disse, vem aqui, disse para mim algo que Deus queria fazer e não aconteceu nada. É o seguinte, ele só te comunicou o que Deus quer fazer através da sua vida, mas você precisa responder. Quando nós falamos de ferramentas espirituais da fé, nós falamos da oração. A Bíblia fala em Tiago que muito pode por eficácia a oração de um justo. Amém? Diga, muito pode a oração de um justo. Agora eu pergunto para você, você costuma recorrer à oração? Então é muito importante, nós estamos falando aqui de disciplinas espirituais que são meios para eu acessar a graça de Deus. A oração, nós estamos falando do jejum, nós estamos falando da oração em línguas. Nós temos ali na oração vários tipos de orações, como a intercessão. Nós temos a palavra de Deus que é medicamento.
Nós temos o confessar a palavra que criei, por isso falei, cremos, por isso falamos. A fé é liberada pelo falar a palavra de Deus. Então nós estamos aqui vendo um cenário, amém? Então nós precisamos avançar em nome de Jesus. E o que acontece aqui, irmãos? Existe um questionamento, aqui no verso 29 diz: e disse-lhes, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Existem pessoas que dizem, estudiosos, que o jejum não está aqui no texto, no original bíblico. Mas a grande questão aqui principal é você entender algo aqui muito importante. As pessoas, elas não entenderam ali, o contexto é o seguinte: o problema é a incredulidade. O que Jesus está querendo dizer é que esse problema se resolve o quê? De incredulidade com jejum e oração. O foco é o seguinte, é a incredulidade. E a incredulidade se resolve com jejum e oração. Amém? Eu quero perguntar para você, até quando você vai aceitar as limitações que o diabo está colocando na sua vida? Até quando você vai aceitar? Até quando você vai aceitar esse vício aí que está na sua família, que está na sua vida? Até quando? Deus está perguntando para mim e para você, quantos aqui de fato estão com disposição de dar uma resposta para a situação que estão passando, usando as ferramentas que Deus já nos disponibilizou, para que possamos acessar a nossa herança em Cristo Jesus e andar verdadeiramente na vitória que Ele tem para nós e para a nossa família. Amém? Quantos de fato amam a sua família ao ponto de passarem 14 dias abrindo mão de coisas naturais como uma boa refeição para que algo mude na sua vida? Você não vai comprar, preste bem atenção, você não vai comprar a Deus. Você vai cooperar com Deus para que você mude, não Deus mude. Você não está jejuando para mudar a Deus, você não vai orar para mudar a Deus. Você vai orar e jejuar para mudar o seu coração. Quantos de fato têm a coragem de reconhecer certas áreas da sua vida que ainda você carrega uma grande incredulidade? Eu faço de vez em quando, sem culpa. Eu não carrego culpa nisso, mas eu carrego uma realidade. De saber que tem áreas da minha vida que eu não estou acreditando. Eu posso falar até eu creio, mas eu não acredito. Talvez você acredita na conversão de uma, você já não acredita na conversão do outro. Mas nesses dias, Deus quer que a sua fé venha se desenvolver. Deus quer que a sua fé venha para outro estágio. Mas nós precisamos dar o passo, a resposta que Deus espera de nós. Amém? Em Judas, do capítulo de número 1, verso 20. Pode projetar ali para nós. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no... 1, 2, 3, vamos ler isso aqui bem forte. Valendo! Orando no Espírito Santo. O que é orar no Espírito Santo? É orar em línguas. Orar em línguas. Amém? Se tem uma coisa que exige muita fé, é a oração em línguas, porque ela é a coisa mais louca que existe para mim. Já contei aqui para vocês, quando eu estava lá no processo de criar artéria na cabeça, uma das coisas que eu mais fiz foi oração em línguas. E a artéria criou, tá? Tá aqui, agora eu vou até ver ela, estou com saudade de ver ela. Aí a médica pediu para ver ela agora no mês de setembro, ver como é que está a minha artéria. Vai ver uma artéria bonita, circulando sangue, show de bola. Amém? Eu estou esperando uma boa notícia, alguma coisa, não sei se tem mais boa notícia que a médica já me contou todo esse tempo. Ela vai falar, nossa, que artéria bonita. A última vez da consulta, acho que ela falou assim, você tem um cérebro muito bonito. É verdade, irmãos. Glória a Deus, diga glória a Deus. Sem inveja, querido.
Tem inveja. Amém? Ó, que edificando a vós mesmos, diga você, fala para o teu vizinho, você tem responsabilidade de edificar a sua fé, orando em línguas. Amém? Nós estávamos conversando ali na hora do almoço hoje também. A maioria dos crentes ainda acredita na maldição hereditária. Mas eu quero falar, o maior problema não é maldição hereditária, são hábitos hereditários. Ou seja, você tem o mesmo comportamento ruim como esposa, talvez como tinha sua mãe como esposa. E o resultado é que você tem as mesmas consequências que ela teve no casamento dela. Você tem que mudar de nível. Preste atenção aqui. Nós não entendemos que muitas vezes milagre tem que ser construído. Nós confundimos milagre com mágica. Eu quero dizer para você, a maior parte dos contextos de milagre eram para ímpios. Preste atenção. Graças a Deus que você, como cristão, não depende de outra pessoa para que o milagre aconteça na sua vida. Você pode gerar um milagre na sua vida. Por quê? Porque você tem acesso à herança. Preste atenção. Um ímpio não tem direito à herança. Você tem direito à herança porque você é filho de Deus. Mas você precisa aprender a fluir em fé. Amém? O ímpio não tem direito, então nós liberamos sobre ele. Deus, eu diria que é uma concessão da bondade de Deus para com o ímpio. Para nós, como filhos, é direito. Está entendendo isso? Então nós podemos fluir em Deus, romper barreiras, fluir no sobrenatural, é isso que Deus quer. Mas nós queremos o quê? Mágica. É mais fácil, preste bem atenção, você fazer uma campanha de 7 domingos para quebrar as maldições. Eu venho aqui, pego um óleo ungido, unge a tua cabeça, e depois de 7 semanas você imagina então que todos os seus problemas acabaram. Vamos dar um exemplo aqui. Talvez o seu problema seja dívidas. E você acredita que o seu problema é porque você tem uma maldição hereditária. Não, você tem um excesso de gasto. Você não aprendeu que quando gasta mais do que ganha dá ruim. Aprendeu com o pai dos pobres. Qualquer país que gastar mais, der mais benefício do que arrecada, vai quebrar. Como temos uma mentalidade assistencialista e não queremos assumir a responsabilidade pela nossa vida, nós sempre queremos que outro resolva. Então é mais fácil 7 semanas. Eu não faço campanha de quebra de maldição, por quê? Porque em Cristo Ele já te resgatou da maldição, fazendo-se maldição no teu lugar. Então você é abençoado. É um abençoado e irresponsável financeiramente. Pega que é de graça. É sim. Então assim, é mais fácil você vir 7 semanas, eu até falar para você e dê uma oferta aqui que vai resolver os teus problemas definitivamente. Não. Eu estou dizendo que em Cristo você vai entrar em oração e jejum para crescer em fé, aprender a frutificar no fruto do Espírito, que é o domínio próprio, e a partir do domínio próprio você vai parar de ser uma consumista que compra o que não precisa. Vai parar de ser um jovem tolo que o primeiro salário que você pega é comprar um celular e depois não tem crédito para colocar no iPhone. Papai está batendo. É ou não é? Não é mais fácil? É mais fácil você querer que eu ore 7 semanas para libertar seu casamento do que você parar de gritar com seu marido. Não é Chucaveira, não é Tranca-Rua, não é Maria Padilha, não é nada disso. É só você fechar a boca. Se eu fosse fazer uma oração e falar assim, deixa ela muda uma semana e dá vitória para aquele marido. E vice-versa, é ou não é? Está entendendo aqui? É mais fácil você falar, jejua, pastor, por mim. Irmãos, ora por mim. Isso também tem o seu valor. Nós vamos orar aqui coletivamente, juntos.
Mas você tem que entrar no processo. Você tem que entrar no mover. Você tem que se responsabilizar pela sua família. Você tem que se responsabilizar pela tua rua. Você tem que entender que você tem ferramentas espirituais. Você tem que lidar de forma séria com a incredulidade do seu coração. Você tem que parar de atribuir culpa só aos outros, dizendo que eles não querem Deus. Nós já sabemos que não querem, mas a grande questão é saber se nós cremos que Deus é maior que a própria impossibilidade do coração deles. Se nós cremos que o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus, se nós nos rendermos ao Espírito Santo, se tornarmos uma boca poderosa de Deus para liberar o sobrenatural sobre a terra. Você está entendendo? Você precisa começar a se responsabilizar pela sua vida espiritual, pelas pessoas que estão à sua volta. Levar a sério as reuniões da igreja, os cultos, todos são ambientes onde Deus fala conosco e edifica a nossa fé. Amém? Já viu, todos aqui eu acho que gostam de combo, né? Quem gosta de combo? Ir lá no McDonald's e pegar um combo. Levanta a mão quem gosta de combo. Fica com a mão levantada. Pega aí o primeiro item do combo, oração. Pega aí. Levanta a mão aí. Pega. Gostou? Coloca um adicional aí. Jejum, 14 dias. Pega. Levanta a mão aí. Tá com preguiça? Amém? Ó, deixa eu falar para você aqui. Eu vou falar algo sério. A Bíblia não diz que é falando entre vós que nós somos cheios do Espírito Santo. Então por que você não fala nenhum amém? Vou dar mais uma chance. Pega o combo aí, oração. Pega aí. Pega esse lado aqui também. Mais um item, ó, adicional aí, ó. Pega um jejum. Opa, leitura do livro, do e-book. Amém? Pega. Amém? Glória, pegou? Pegou? Tá pegando o combo? Por um lado, nós temos que ser como criança, a Bíblia diz. Por outro lado, nós temos que deixar de ser criança. Vai querer ficar só no paliativo? Vamos querer ficar só com as desculpas? Vamos ficar aceitando viver bem menos, bem aquém, bem abaixo do que a graça nos permite? Pega esse combo aí. Pega mais um aí no combo. Cadê o povo do combo? Levanta a mão. Batata frita, querem? Aleluia. Pega o combo aí, oração em línguas. Pega. Meu irmão, se você não ora em línguas, você deveria buscar intensamente esses 14 dias para você orar em línguas. Se você não está orando em línguas, eu acredito que você está perdendo a principal ferramenta espiritual que Deus te deixou. Vou aqui responder rapidamente. Tem jejum na nova aliança? Tem. Diga para o vizinho, tem. Agora os teólogos, né? Tem jejum na nova aliança? Segundo a minha leitura, o está consumado está no texto 6. Está simples, meus irmãos. O próprio Jesus diz em Mateus capítulo 6, versículo 16, quando jejuarem. Não é se vão jejuar, é quando. Hoje é meia-noite. Diga, hoje é meia-noite. Amém? Chegou quando? Fala, chegou a tua hora. Fala para o irmão, chegou a tua hora. Você crê que em Cristo você é poderoso? Diga amém. Se você olhar para o prato de comida e não conseguir vencer ele, você está mentindo para você mesmo. Hoje eu estava vindo para cá e Deus falou comigo, você precisa levar eles para outro nível, você está muito lenga-lenga. Todo mundo tem uma lista aqui para não jejuar. Joga fora a tua lista agora e vamos jejuar. Atos capítulo 3, versículo 2, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra. O que eles estavam fazendo? Jejuando, diga jejuando. Olha aqui o que Paulo fala sobre o seu trabalho. 2 Coríntios capítulo 11, verso 27. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir. Passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Ele separou que fome e sede de jejum. Ou seja, foi um propósito que ele fez. Muitas vezes fiquei em jejum. Suportei o frio e a nudez.
de Curitiba e vim para o culto. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, preocupando-me com todas as igrejas. Meus irmãos, eu nunca vou esquecer disso. Eu sabia muito bem a gravidade da doença que eu tinha. Eu sabia muito bem que eu era uma pessoa com 39 para 40 anos, com a principal artéria que controla a fala e o lado direito do corpo quase fechada. E o fato é o seguinte, meus irmãos, se fechasse 100%, nesse momento eu estaria na minha casa, sem falar e sem movimentar o lado direito do corpo. Eu entendi muito bem o inimigo que eu estava lidando e, pela graça de Deus, agi muito sabiamente para enfrentar esse inimigo. Onde estão os maridos que querem liberar fé na sua casa para a cura da sua casa? Onde estão as esposas que querem liberar fé para salvar a sua família? Onde estão os irmãos? Onde estão os cristãos verdadeiramente que querem usar as ferramentas que Deus deixou? Isso é muito importante. Tem jejum coletivo no Novo Testamento? Tem. Você pode dizer assim, é o jejum, mas é eu e Deus, você e Deus e nós agora. Tem jejum coletivo. Atos capítulo 13, versículo 3, havendo-lhes imposto as mãos, os despediram com jejum e oração. Eles estavam em jejum. A equipe ali estava em jejum, promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, e orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Ou seja, a equipe ali estava jejuando. Havia um jejum coletivo. Tenho vários exemplos. Irmãos, tem grandes frases de homens de Deus sobre jejum. John Wesley disse, alguns têm grande zelo pela oração, mas não têm pelo jejum. No entanto, ambos caminham juntos. Quem negligencia o jejum, enfraquece o poder da oração. Então, é um combo espiritual muito poderoso quando nós unimos as coisas que eu falei aqui. O jejum deve ser feito com o único propósito de buscar a Deus e de negar a nós mesmos, para que a nossa fé seja fortalecida. Amém? Então aqui claramente Charles Finney disse, quando o corpo é mantido em sujeição pelo jejum, o espírito fica mais livre para buscar a Deus. O jejum é um catalisador espiritual que acelera a obra de Deus em nós e através de nós. Está entendendo? Que coisa poderosa, em nome de Jesus. E tem várias desculpas para o jejum. Não consigo ficar sem comer. Isso é coisa do Antigo Testamento. Minha saúde não permite. Não tenho tempo para isso. Deus não precisa do meu jejum. Deus não precisa, mas você e eu precisamos. Amém? Nós vamos explicar um pouquinho mais na prática ali no final. Eu quero concluir aqui falando algo que vai estar no nosso e-book aqui, muito importante, que Deus falou comigo. Amém? O Guto e a Ju podem vir aqui, faz favor. Preste bem atenção aqui em nome de Jesus. Quando nós vamos ali em Apocalipse, no capítulo de número 2, versículo 4 e 5, diz, tenho porém contra você, abandonou seu primeiro amor, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratica as obras que praticava no princípio. Isso aqui vai estar lá no teu e-book, eu vou ler aqui com você por causa do horário. A igreja de Éfeso recebeu grandes elogios de Jesus. Conheça as suas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Era uma igreja firme, correta no ensino, dedicada no trabalho. Mas em meio a tantos elogios vem a advertência. Vocês abandonaram o primeiro amor. Agora, o termo aqui, abandonar, né? E isso foi algo que Deus falou comigo na sexta-feira, foi muito interessante. Abandonar aqui não é algo que foi perdido. Abandonar aqui é deixar de lado, abrir mão. Não foi algo perdido sem perceber, mas uma escolha. Trocar a prioridade do amor por outras coisas. Esse é o alerta que precisamos perceber hoje. Muitos de nós já vivemos a fase dos elogios
Ou seja, nós tínhamos perseverança, nós tínhamos zelo, nós tínhamos trabalho, mas com o tempo, alguns não só abandonaram o primeiro amor, como também pararam até com as primeiras obras. As primeiras obras são marcadas por gestos de amor radical. Maria, por exemplo, quebrou um vaso de alabastro, caríssimo, aos pés de Jesus. Para muitos aquilo pareceu desperdício, mas para ela foi uma adoração. Era uma loucura de amor que mostrava o valor que Cristo tinha para a sua vida. Esse é o espírito das primeiras obras. Gestos que revelam um coração apaixonado. Infelizmente, muitos olham hoje para os irmãos que vivem com esse fogo e dizem: eu já fui assim, como se isso fosse algo errado, infantil ou apenas coisa de novo convertido. Mas esse é o grande engano. O primeiro amor não é uma fase, é o caminho. O que deveria ser permanente tem sido tratado como temporário. O que deveria crescer, muitos deixaram apagar. Um grande homem de Deus, Leonardo, disse: a tragédia de muitos cristãos é que sabem mais do que praticam. O chamado de Jesus não é para vivermos de lembranças do que já fomos, mas para reacender hoje o amor que gera obras vivas. Voltar ao primeiro amor significa recuperar o amor e as primeiras obras. Orar com prazer, buscar a presença com fome, servir com alegria, discipular com paixão, é reacender a chama que gera vida e fruto. O Espírito Santo falou comigo ali, sexta-feira, não só sobre o abandono do primeiro amor, mas o abandono das primeiras obras. Sabe, eu falo por mim mesmo, eu há muito tempo abandonei o labor, a disposição pelo sacrifício, a disposição para trabalhar no reino de Deus. E foi um abandono consciente. Sabe, não é uma coisa que eu perdi, é uma coisa que eu escolhi. Eu escolhi outras prioridades, eu escolhi viver diferente. Mas, assim como Deus falou para a igreja de Éfeso, Ele falou para mim: você precisa voltar ao primeiro amor e às primeiras obras. Sabe, irmãos, e quando fala de jejum, eu quero falar para você que minhas primeiras obras de jejum foram jejum de 3 dias sem beber água. E não estou falando aqui para minha glória, estou falando como testemunho. Era jejuar 21 dias só no líquido. E eu lembro a guerra que foi iniciar aquele jejum, ali juntamente com os irmãos pastores, ali seminaristas na vinha. Nós ali foi lançado o desafio de nós ficarmos 21 dias sem se alimentar. E pela graça de Deus eu fui até o último dia. Foram propósitos e propósitos de jejum, de oração. Foram idas ao monte várias vezes, com calor, com frio. E eu vi muitos frutos disso, uma fé liberada. A última vez que eu estava na igreja que eu congregava, pregando num congresso, estava super lotado assim. E quando eu estava falando, pessoas se manifestavam endemoniadas no banco. Sabe por quê? Porque eu estava disposto a liberar a minha fé, através do jejum e através da oração. Eu quero dizer para você, Deus está nos convidando para voltar não só ao primeiro amor, mas também às primeiras obras. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus.